Olá, seja bem-vindo ao dia 156 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. Estamos no livro de João e para hoje são os capítulos 2 e 3. E, gente, tem tanta coisa para falar sobre João, mas hoje, para mim, se tornou assim um capítulo muito especial, muito mesmo, assim. As passagens que eu vou lendo e o Senhor vai me revelando, vai me dando entendimento, assim, se torna assim, uau! Por que que eu não li isso antes? Por que que eu não entendi isso antes? Então, eu espero aqui conseguir passar para vocês o que que o Senhor ministrou ao meu coração quando eu estudei a fundo João 3. Estamos aqui em João 3, João capítulo 3, a partir do verso 1, nós lemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho, no nome, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz para que seja claramente, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém? Bom, qual foi a grande revelação? Teve um tempo na minha vida que eu fiquei assim, muito em crise com essa questão do novo nascimento. Por quê? Porque eu tinha convicção que eu já tinha Deus como meu pai, já tinha Jesus como meu Salvador. Eu tinha plena convicção, eu tinha muita certeza disso. Até que um dia eu fui confrontada por Deus, através de pessoas que me amaram muito, de que eu não havia nascido de novo. E aquilo para mim foi um choque tão grande, que eu falei assim: como assim eu não nasci de novo? E aí veio João 3, a revelação de quem nasce de novo. É, não é, primeiro, sinais que uma pessoa nasceu de novo. Ela não é uma pessoa confusa. Você fala assim: Fátima, você era uma pessoa confusa? Era. Tinha dia que eu queria uma coisa, outro dia eu queria outra. Sempre andava em voltas, sempre com os meus pecados de estimação, minhas mágoas de estimação. Uma pessoa muito difícil de lidar. Muitos não acreditam, né? Falam: ai, você tem uma vozinha tão doce. Gente, eu já fui terrível, terrível, terrivelmente terrível, que você nunca seria meu amigo se me conhecesse naquela época. Então eu venho e leio, né? Então, assim, quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu. E Jesus fala para ele assim: você que é mestre,
você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Então Jesus, quando ele foi falar com Nicodemos, ele veio falar com um crente maduro, com uma pessoa que já conhecia de Deus. Ele ensinava sobre Deus. Ele conhecia o Antigo Testamento de cor e salteado. Então, por isso que Jesus, né, a gente fica falando, nossa, Jesus, mas nem eu entenderia se você falasse assim comigo, não é? Que Nicodemos chega, né, e fala assim, olha, né, Nicodemos chega para Jesus e fala assim, olha, Jesus, eu já sei que você é realmente da parte de Deus. Você é como Moisés, você é como Elias, você é como Samuel, né? Os milagres te acompanham porque é nítido que Deus está com você. Então, assim, Nicodemos, ele não estava questionando se Jesus pertencia ao Deus de Israel ou não. Aí então ele fala assim, olha, né? E tanto que Nicodemos se refere a Jesus como mestre, mestre. Sabemos tudo isso, que o que você faz, né? Eu já entendi, é de Deus. Aí Jesus pega e fala assim: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí, tipo, eu fiquei assim, ué, ué. Ele só estava comentando, ele não fez uma pergunta. Concorda que Nicodemos só estava comentando, olha, que Nicodemos foi falar com Jesus e só apontou, falou assim: olha, eu sei que você é de Deus. Aí Jesus fala: então, já vou te dizer uma coisa, meu querido intelecto, meu querido teólogo de estimação, meu querido fariseu, meu querido que acha que sabe tudo de Bíblia, meu querido que acha que sabe tudo sobre Deus, deixa eu te falar. Não é possível, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aqui Jesus fala sobre novo nascimento. E aí Nicodemos tem um choque, fala assim, calma, 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 como pode alguém nascer sendo velho? Não tem como, né? Então Nicodemos, né, ele vai total para a razão, porque a teologia, ela faz isso, né? E lógico, Deus, ele é maravilhoso entre o equilíbrio entre razão e emoção, né? Deus é perfeito, ele, ai, oferecer enquanto racional, enfim, Deus é perfeito. Mas Jesus retruca, né, falando assim, ué, Nicodemos, você que é mestre, não entende o que eu estou te falando, por quê? Porque Jesus, mediante ao intelecto de Nicodemos, ele fala assim, ué, você deveria entender o que eu estou falando. Eu estou falando de coisas espirituais. Então aqui vem um confronto para o próprio Nicodemos e foi um confronto para mim, para você que acha que já sabe tudo sobre Deus. Não tem como. E assim, mas o novo nascimento, ele é inexplicável. Se eu te falar como foi o meu novo nascimento, eu não sei explicar, assim como eu não sei explicar como foi o meu nascimento biológico. Eu tenho que perguntar para minha mãe, que já nem lembra mais de tanto tempo que faz. É, entendeu? Você não consegue explicar como que você nasceu biologicamente, você só sabe como você nasceu porque alguém que esteve lá te contou. Se teve muitas horas de parto, se teve poucas, se teve muita dor, se foi cesárea, se não sei o quê, você não sabe, você só passou pelo processo. A mesma coisa, o novo nascimento. Só que o novo nascimento, ele vem para fazer com que o Espírito Santo habite, né? Então, é, o Espírito Santo vem e habita no nosso espírito, no espírito do homem. O espírito que o Senhor, né, que Deus soprou em nós lá no em Gênesis. E aí Nicodemos continua, como pode ser isso? Uhum. Aí Jesus continua, ué, você é mestre de Israel e não entende essas coisas? Então, queridos, aqui a primeira coisa que a gente tem que entender é que nem sempre estar cheio de intelecto, do entendimento intelectual da Bíblia, significa que você está cheio de discernimento espiritual que só tem quem lê Bíblia. E aí é um lugar que a gente tem que tomar muito cuidado, de pessoas que sabem a Bíblia de cor e salteado, mas têm uma vida vazia, uma vida espiritual rasa. Tem entendimento intelectual, mas não tem discernimento profundamente espiritual. Eu conheço muitos assim. Por quê? Porque o entendimento, a revelação só dá o Espírito Santo. E é aqui que Jesus está falando para o Nicodemos. E ele continua, né? Que ele fala assim: eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Então ele já está falando assim: deixa eu te contar uma coisa, Nicodemos. Eu estou fazendo de tudo para mostrar a vocês
quem eu sou, o evangelho da salvação. Mas se eu falo coisas terrenas, vocês não entendem. Se eu falo coisas espirituais, piorou. Aí ele dá o resumo, ele fala assim, tá, deixa eu te contar. E aqui é o que tá. Este é o julgamento, né? Então aqui ele fala, né, quem não conhece João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas para crer em Jesus, ele fala, e ele continua, quem nele não crê não quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E que condenação é essa? Que condenação é essa? Então, assim, gente, é muito mais do que repetir uma oração. É muito mais do que falar assim, ah, você quer Jesus? Levanta sua mão, ah, repita essa oração comigo. É muito mais do que isso. Porque você pode ter repetido uma oração, você pode ter seguido o beabá, você pode ter feito impacto evangelístico, você pode ter feito tudo isso. Mas Jesus fala assim: este é o critério, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Então é preciso que a gente entenda que tem pessoas sim que amam as trevas, amam este lugar de confusão. Então a luz veio. Então quando você se posiciona no lugar, você é luz naquele lugar. Então aquele que rouba, ele tem que ficar constrangido na sua presença que não rouba. Aquele que mente, ele vai ficar constrangido com você que não mente. É por isso que, assim, tem pessoas que não suportam você. A sua luz incomoda quem quer andar nas trevas. Por quê? Quem quer andar nas trevas quer continuar nas trevas. Então, esse é o julgamento. Não é se a pessoa abriu a boca e repetiu uma oração. O julgamento é você crê, você quer andar na luz, este é o lugar onde você quer andar. E ele continua, que aqui para mim foi a chave. Eu falei assim, eu quero entender realmente. E fala assim, quem pratica o mal odeia a luz, odeia a luz. E não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Então aqui está o X da questão. Então uma pessoa que fala que ama Jesus, uma pessoa que fala que é da luz, mas é uma pessoa que vive com agenda oculta, que vive falando uma coisa, mas faz outra. A sua palavra não é confiável, porque o seu sim nunca quer dizer sim, o não nunca quer dizer não, vive de negociação. Uma pessoa que mente, que trai, que rouba, que adultera, essa pessoa não crê em Jesus. Porque a crença em Jesus é prática. Por quê? Porque aí ele continua, mas quem pratica a verdade, quem pratica, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, assim, eu ando na luz, então, assim, se eu fiz alguma coisa errada, eu tô na luz, então, sim, pode me condenar, porque eu fiz errado mesmo, mas eu tô na luz. Não, tipo, é um livro aberto, é transparente. Porque aquela pessoa, né? Então, assim, quem nunca? Por que que nas igrejas o maior escândalo é aquela pessoa que parece ser boazinha e de repente vem um escândalo. Fulano traiu, fulano roubou, fulano não sei o quê, tem 3 famílias, tem isso, tem aquilo. Por quê? Porque ele tinha uma parte da vida dele que ele vivia nas trevas. Uma parte não, é sempre todo. É que ele disfarça bem, ele mente bem, e as pessoas ao redor dele fingem que sabe, ou fingem que acredita nele. Mas aquela pessoa que realmente ama o Senhor, ela faz questão de andar na luz. Não, não tem mais, eu não tenho medo mais que as pessoas achem que eu sou chata, por exemplo. Acho que essa foi a maior marca do novo nascimento na minha vida. Eu não tenho medo que as pessoas me achem chata, me achem feia, me achem isso, mas eu acho que você quiser, meu filho, acho que você quiser. Então, para mim, entender que o novo nascimento é exatamente isso. Então, uma pessoa que fala que ama Jesus, mas vive nas trevas, não ama Jesus. Não ama Jesus. Agora, uma pessoa, quando realmente. Então, sabe esses testemunhos que você vê da pessoa fala assim: nossa.
eu era um mentiroso, agora eu não sou mais, e você consegue ver que a pessoa realmente tem aquela leveza. Porque, gente, quem anda na luz é leve. São pessoas, assim, extraordinárias para você conviver com elas. É o melhor tipo de pessoa que existe. Uma pessoa que anda na luz, uma pessoa que tem lucidez, entendeu? Mas quem não é essa pessoa que fala assim: não, eu já me resolvi com Deus, eu não preciso falar com homens. Eu já me resolvi com Deus, eu não preciso me desculpar com o próximo, perdoar, né? Pedir perdão. Já me resolvi com Deus, eu não preciso me aconselhar com ninguém, com pastor, com profeta. Profeta não, né? Pastor, um padre. Ah, não, eu já me resolvi, já pedi perdão, agora a vida que segue, ninguém tem mais nada a ver com isso, e blá, 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 e blá, blá, blá. Então, meus queridos, leia de novo, com muito carinho, João 13, e perceba, será que você nasceu de novo? Ou você só tem um entendimento intelectual da Bíblia? Você tem mais prazer de andar na luz, onde todas as suas obras são expostas, sabendo que aquele que roubava já não rouba mais pela graça de Deus, porque por intermédio de Deus você tem a força, você tem a convicção, você tem o domínio próprio. As obras que são realizadas por intermédio de Deus, a gente deixa exposto, que é dele, a glória é para ele, não é para nós. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Que possamos, Senhor, andar na luz como na luz o Senhor está. Nos constrange, Senhor, e nos leva ao entendimento. Será que realmente nascemos de novo? Será que temos assim tanto prazer de andar na luz como o Senhor anda na luz, como o Senhor está na luz? Revela, Senhor, as nossas trevas para que possamos nos arrepender. Nos mostra, Senhor, qual caminho seguir para que possamos andar na tua vontade. É isso que eu te peço, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém.